Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 31 de março. O Ibovespa apresentou queda de 2,33%, confirmando a formação de um topo, de um ponto de retorno de baixo. Ainda assim é um topo ascendente, mas que confirma aquela sinalização de perda de força da tendência de alta de curto prazo e anula essa tendência de alta de curto prazo se der continuidade a esse movimento de baixa e perder aqui, oscilar abaixo dos 48.777 pontos, ou seja, quebraria a sequência de topos e fundos ascendentes. Então, um sinal mais relevante para baixo, mas mesmo assim o Ibov terminou o mês muito bem, o mês de março, com alta de praticamente 17%, conseguiu fechar acima dos 50 mil pontos. É uma sinalização importante, porque se a gente olhar aqui, é uma região pesada em termos de era antigo suporte, vinha funcionando bem como resistência, já tinha tentado por vários meses voltar para cima dessa região em torno dos 45 a 47 mil pontos e não tinha conseguido. Dessa vez conseguiu, voltou inclusive a fechar acima dos 50 mil pontos. Graficamente, o Ibov está dentro de um movimento ainda de alta no gráfico semanal, ou seja, a gente ainda poderia ter aí pelo menos mais um mês aí dentro desse movimento de subida de 1 a 2 meses. Então ainda podemos ver o Ibov voltar aqui. O que seria interessante seria o Ibov vem fazer aqui uma tendência de baixa não muito forte no gráfico diário, testando a região aqui por volta dos 47 mil a 45 mil pontos aí no decorrer do mês de abril, e na sequência retoma aí uma movimentação para cima que estaria coerente no gráfico semanal ainda de ter um movimento aqui para cima, poder oscilar acima da máxima deste mês, que foi de 52.261 pontos. Acima deste patamar, o principal nível de resistência que eu identifico fica aqui em torno dos 54.500 a 55 mil pontos. Depois disso, a gente pode falar em 58.500 até os 60 mil pontos. Então, são dois níveis de resistência importantes acima da máxima do mês de março aqui no Ibovespa, configurado ainda dentro de um movimento de subida. A sinalização negativa que poderia ser gerada no decorrer do mês na realidade no mês de abril, seria o Ibovespa terminar o mês novamente abaixo dos níveis ali de 45 mil pontos. Seria um sinal de perda de força, principalmente ali em termos do gráfico semanal. Mas aqui olhando para o semanal, fica mais na perspectiva de gerar um fundo ascendente, melhor ainda se ele acontecesse sustentando acima dos 45 mil pontos. Olhando agora para o mini índice, não cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje, apesar de ter sido um pregão mais direcionado para baixo. Não cheguei a recomendar operação na ponta vendedora, acompanhei durante todo o pregão, mas tive uma dificuldade no sentido de identificar um ponto mais interessante de entrada em termos de formação de topo descendente no gráfico de 10 minutos, e mesmo que optasse por operação de rompimento, as operações não chegaram a andar tanto. Quando eu falo andar tanto, é gerar um movimento mais claro para baixo. Aqui o mais uma de rompimento, gera um pequeno movimento, já volta para cima, mais outra de rompimento que foi pouco e voltou aqui para baixo, e essa última que andou um pouco mais, só que já tínhamos vários candles de baixa no G60, a quantidade de candles aqui para baixo, de máximas e mínimas descendentes aqui no G60, então optei por não fazer principalmente essa última operação aqui no mini índice. Mas de qualquer forma ficamos dentro de um viés negativo aqui, pelo menos falando de operações de day trade. Viés negativo é para se buscar operações mais na ponta vendedora, avaliando a força do movimento de subida aqui que vai apontando no gráfico de 60 minutos. Ou seja, se esse movimento não ganhar muita força para cima, traz a chance ainda de planejar a venda, respeitando aqui essa região dos 51.140 pontos, que foi a máxima do pregão de hoje. Na PTR4, o dia foi de queda de 1,07%, não ganhou muita força para baixo, não conseguiu fechar abaixo ali dessa região de antiga resistência, região em torno de R$ 8,15, até a região dos R$ 8,00, zona de suporte para Petro, mas é uma primeira sinalização ali para um movimento de baixa. Fechamento para baixo dos R$ 8,00 seria um sinal, como eu já disse na última videoanálise, um pouco mais representativo em termos de perda de força na atual tendência de alta da PTR4. No entanto, olhando aqui para o mensal, a Petro fechou o mês de março com alta de 62,45%, batendo ali no nível de fundo anterior, inclusive até fechando um pouquinho acima desse patamar, mas segue aqui nesse patamar que é um patamar de resistência. Um nível um pouco mais acima de resistência fica ali na faixa dos 9,19, depois número redondo na faixa dos R$ 10. E depois, olhando para o próprio gráfico mensal, o outro nível mais relevante de resistência já vai ficar lá para casa dos 12,85 a R$ 13 seriam os níveis mais importantes de resistência. A Petro está dentro também, assim como o Ibov, de um movimento de alta no gráfico mensal. Correções
maiores, principalmente no gráfico semanal, a gente ver um movimento de baixa no gráfico semanal de algumas semanas pode trazer a alternativa mais interessante, não só na Petro, mas também em outros ativos, bancos, eu vou chegar a comentar aqui sobre o Bradesco, para compra até mesmo de médio prazo em cima desses ativos. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 terminou o dia com queda de 2,82%, formando ali um topo, uma formação de topo, ainda sem muita força nesse candle de hoje, um candle de mais para indefinição, ainda se sustentando um pouquinho acima de um patamar de suporte por volta dos R$ 11,30. A perda da mínima de hoje reforça a chance de continuidade desse movimento de baixo na Vale 5. Abaixo dessa região de 11,30, suporte intermediário na faixa ali dos R$ 11,00 a R$ 10,93 e depois disso mais na região de R$ 10,55 a R$ 10,50. Então são os suportes mais próximos para Vale, mais afastado R$ 10,15 a R$ 10,00 por ação. No gráfico mensal, a Vale apresentou uma alta no mês de 32,94%, também encontra-se dentro de um movimento de subida, movimento ainda dentro de uma tendência de baixa de longo prazo, ou seja, um movimento de correção por enquanto, mas com perspectiva ainda de a gente ter mais 1 a 2 meses aqui dentro dessa movimentação para cima. Isso não significa dizer que todos os meses vão terminar em alta. A gente pode ter um mês em baixa e um outro mês em alta, por exemplo. Mas enfim, está dentro de uma configuração de um movimento de alta aqui no gráfico mensal. E o principal nível de resistência para essa ação ela já basicamente testou nesse mês na faixa dos R$ 13,00. Acima disso, o próximo nível já seria na faixa dos R$ 14,50 aqui pelo gráfico mensal em cima da Vale 5. Da mesma forma que eu já comentei, seja no Ibovespa ou principalmente na PTR4, uma correção maior aqui pelo gráfico semanal já está tendo essa correção, mais fraca em relação a esse movimento de subida, mas uma movimentação para baixo aqui no gráfico semanal pode trazer oportunidade mais interessante para a ponta compradora, principalmente de médio prazo. BBDC4 terminou o dia, lembrando, se a análise está sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência. Em Bradesco BBDC4 tivemos a formação de topo 3,53%, assim como já tinha comentado sobre uma perda de força em cima de TUB4, uma chance de topo descendente. A BBDC4 montou topo ainda ascendente, mas fez algo semelhante ao Ibovespa. Respeitou ali um nível de resistência, não conseguiu ficar muito tempo acima e já voltou para baixo com topo, com ponto de retorno aí de baixo, relevante, apontando para o fechamento desse gap aqui, um suporte imediato na faixa ali dos R$ 26,51 a R$ 26,26. Abaixo disso, suporte em R$ 25,92 e depois tem um gap bem grande aqui em aberto ainda em cima de BBDC4. Movimento no mensal foi muito forte, alta de 26,94% no mês, movimento muito forte para cima. Foi uma ação que tinha perdido vários suportes aqui anteriores no mensal e conseguiu em 2 meses voltar bastante aqui para cima do que havia sido perdido em vários meses. Então é algo relevante, algo que depois de uma correção mais satisfatória aqui no gráfico semanal desse movimento de subida, traz a chance de se buscar a operação ainda na ponta compradora, pensando mais no médio prazo. Nível principal de suporte aqui para uma correção seria de por volta primeiramente nos R$ 25,00 até uma região de R$ 24,00. Essa região aqui de 2 topos anteriores no gráfico mensal pode funcionar como um suporte interessante para se planejar operações, seja na ponta compradora de curto prazo ou mesmo de médio prazo em cima desse ativo. Nesse momento, de maneira geral, ativos vão apontando para uma correção que pode vir a mudar a tendência aí de curto prazo em alguns papéis. Fibra teve, diferentemente dos demais ativos, ativo mais atrelado ao dólar, o dólar teve um mês realmente muito ruim. A gente vê que a Fibra que terminou o dia com queda de 3,07%, apontando para a perda aqui do suporte em R$ 29,95. A mínima de hoje foi R$ 30,00. No mês, a queda foi de 31,05%. É um ativo que, de maneira geral, a tendência de longo prazo ainda é de alta. Ou seja, ela está dentro de um processo de correção mais forte do que foi todo esse movimento aqui de subida. E o principal nível de suporte para essa correção fica na faixa dos R$ 28,49 até uma região de R$ 27,00. Então ela chegando nesse patamar, se apresentar perda de força nessa movimentação para baixo, ou seja, os topos e fundos começarem a ficarem curtos, e batendo nesse nível de suporte pode trazer a alternativa de compra aqui de uma mudança de tendência no gráfico diário, pensando mais numa compra de curto prazo em cima de FIBR3. Por enquanto é um cenário ainda que aponta mais para a venda através de topos descendentes
em cima desse ativo, e principalmente após essa forte movimentação para baixo aqui do gráfico mensal. Na sequência temos Brasil Foods, BRFS 3, falando em termos de perda de força. No mensal a gente pode ver que o ativo não conseguiu deslanchar, diferentemente do BBDC4 que foi forte para cima e Fibra que foi forte para baixo. Essa aqui ficou estável no mês, está dentro aqui do movimento ainda muito forte para baixo, que perdeu suportes anteriores, dando um indício de final de tendência de longo prazo. E olhando para o gráfico diário, a queda de hoje de 3,21% confirmou um pivô de baixa no gráfico diário, ou seja, esse ativo já mudou sua tendência para uma tendência de baixa. Então já está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Então é um papel para a gente ficar atento, visto que movimentação para cima, usando aqui topo descendente, essa região como resistência na faixa ali dos 52 até 52,35 pode funcionar como possibilidade de venda. Caso esse movimento, essa nova tendência de baixa não ganhe muita força para baixo, ficaria atento pelo gráfico semanal para possível compra de fundo ascendente. Ou seja, se não ganhar muita força para baixo esse movimento aqui que está iniciando, já está até com um indício de topo no gráfico semanal, seria interessante para compra de médio prazo a Brasil Foods aí no decorrer do mês de abril. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. E só para mencionar, esqueci, já estou com ele aqui na tela, o relatório de recomendações desse mês. Aqui está o relatório de recomendações desse mês. Então tivemos aqui uma série de recomendações no decorrer do mês de março. Foram 65 recomendações com taxa de acerto em torno de 53%, nenhuma operação ficou em aberto. Aqui nós temos um resumo dos resultados em ações, das recomendações em ações e o resultado das recomendações no mini índice. E aqui o total das recomendações, 5,83% em cima das operações, o somatório geral, e 0,94% de crescimento do capital total. E aqui você tem um resumo das recomendações desde 2014, o resultado mês a mês desde 2014 e aqui o resultado de cada ano para que você possa ir acompanhando no decorrer do ano. Lembrando que aqui também, logo abaixo, você tem a curva do capital, desde quando eu comecei aqui, desde outubro de 2010, desde outubro de 2010 até o final de 2016, como é que estaria a curva do capital de acordo com as recomendações. Mais detalhes você pode encontrar na minha página lá da altoveira.com/operações das videoanálises. Está lá no site toda essa planilha aqui de controle das operações. Lembrando que esse relatório de recomendações foi publicado na minha página do Google Plus, como eu costumo fazer mensalmente. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima videoanálise.